Ok. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, tá? E que quando me procuraram, eu propus um tema de um projeto de pesquisa que eu contribuo já há algum tempo. Então, ele tem muito a ver com a minha vida profissional e acadêmica, tá? E aí vocês vão saber por quê no decorrer da apresentação. E o tema é nanotecnologia, uma nova abordagem tecnológica do futuro. Então, se você ainda tem dúvida de como a nanotecnologia vai revolucionar, já está revolucionando e vai revolucionar o futuro em todas as áreas, em todas, seja biológica, física, química, engenharia, seja engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química, etc., né? Na produção de novos materiais. Então, hoje pretendo desmistificar um pouco isso, tá? Você vai perceber que ao longo da apresentação, muita coisa vai ser novidade, outras de repente você já viram em algum lugar, tá? A maioria já me conhece, né? Eu sou de formação, eu sou engenheiro químico, me formei na UFRJ em 1992, tá? E aí fui trabalhar na área, depois voltei para fazer mestrado, tá? Fiz o mestrado, me formei em 97, 98, fui trabalhar na área de novo, né? E fiquei trabalhando na área até 2004. Opa, acho que tem alguém querendo entrar aqui. E depois eu retornei para a área acadêmica. Mais tarde, acabei entrando no doutorado em engenharia química. E atualmente sou professor. Não sei se vocês sabem agora, a gente já está institucionalizado. Nós somos um Instituto Politécnico da UFRJ do campus multidisciplinar de Macaé. Tá? A gente já pode dizer, ó, Instituto, vocês são alunos do Instituto Politécnico. Tá? Já é oficial. Tá? Agora é só organizar esse instituto. Bem, e aí, para falar um pouquinho sobre isto, tá? Eu preciso falar o que é nanotecnologia. Eu, a princípio, vou dar um conceito assim bem básico, depois a gente aprofunda um pouco, mas inicialmente eu vou falar com vocês que nanotecnologia é qualquer tecnologia que envolva, né, produtos desenvolvidos a partir de nanômetros, tá? E aí a gente tem unidade de espaço-tempo internacional. Se você pega um metro, divide por 10, depois por 10, por 10 e por 10, fazendo isso 9 vezes, você vai ter a escala aqui. Aqui é uma escala macro e micro, então nano seria 10 a menos 9 metros, tá? É nível molecular. Então, eu estou com tecnologia a nível molecular, tá? Eu vou passar o meu som rapidinho para, a, para o computador, tirar do microfone, porque eu quero passar um vídeo para vocês. Deixa eu só fazer configuração rapidinho aqui, depois eu volto. Vou passar um vídeo rapidinho que vai mostrar esse nível tanto macro como
nível micro. E aí, vamos lá? Bem, eu não sei, deu para ver o vídeo aí mais ou menos? Deu uma estravada, mas deu para assistir sim, professor. Tá, então só para representar um pouco o que é o nível micro e macro, né? E aí, eu vou. Acho que tem mais alguém querendo entrar aqui. Opa, dei permissão. E aí eu vou falar um pouco do histórico, né? A história da nanotecnologia começou através da palestra de um ganhador do Prêmio Nobel, tá? E ele fez uma palestra que se chamava Há Muito Espaço Lá Embaixo, tá? Se você pegar, falar para vocês, vocês estão com um copo por perto, se você pegar o átomo de hidrogênio e considerar que é,
o círculo do seu corpo, da borda, tá? É o próton do hidrogênio, o elétron que passa, se fosse deste tamanho, né? O elétron que passa em volta do átomo de hidrogênio estaria aproximadamente 5 quilômetros de você. O resto é tudo vazio. Então, o Richard, né, Feynman, ele quis dizer que há muito espaço lá embaixo e que se pode trabalhar nisso. Então, ele deu, então, esse avanço, ele deu esse start na ideia da nanotecnologia, de fazer tecnologia pequenas, né? E o que aconteceu? Em 1992, o Eric Drex, ele propôs um projeto de nanotecnologia molecular ao Senado americano, tá? E é um cientista, ele é um físico, ele tem um prêmio Nobel também, e ele fez essa proposta, assim, já sabendo que o país que dominasse a nanotecnologia dominaria o futuro, tá? E aí a gente teve a sorte nos Estados Unidos e no mundo de ter o Al Gore como vice-presidente, né? Porque ele é senador, depois se tornou vice-presidente. Ele fez de tudo para o projeto ser aprovado. E esse projeto existe, onde é catalogado todas as pesquisas do mundo, não só americana, mas do mundo todo, nesse site aqui. Quem quiser depois visitar, tá? Se chama www.nano.gov, tá? Então, e aí começou várias pesquisas no mundo inteiro. Mas o que levou a esse, em 1992, a propor isso daqui? Aí a gente vai falar um pouquinho, tá? O que permitiu o avanço da nanotecnologia nas últimas décadas? Lá na década de 70, né, houve um avanço do microscópio eletrônico, onde você tinha a força atômica, tá, que podia manipular moléculas. Esse microscópio de força atômica é o símbolo que a gente tem hoje de toda essa revolução inicial. E como funciona, né? Você tem um laser, esse laser, esse microscópio, ele tem uma ponta. Mais alguém querendo entrar? Deixa eu dar permissão. Ele tem uma ponta, essa ponta faz uma interação atômica aqui, e esse laser ele é refletido. Conforme essa força devolvida dessa interação atômica entre a superfície, né, e essa ponta, aí você consegue fazer imagem, você consegue ter imagens bem definidas, né? E são uma das primeiras imagens foi isso aqui é do cobre, tá? E aí você vê a superfície dos átomos de cobre disposto, tá? Ou seja, aquela interação, aquela refração que você permite com a intensidade você fazer o desenho, né, dessa superfície em 3D. Bem, e neste caso, né, você tem aqui alguns exemplos de dimensões para vocês terem uma ideia, né? A cabeça de um alfinete tem 1 milímetro. Ela tem aproximadamente 1 milhão de nanômetros. O pólen de erva de Santiago, né? Ele é um pequeno pólenzinho de uma flor, 20 micômetros, que dá 20 mil nanômetros. A célula sanguínea, né, mede 2,5 micômetros ou
2.500 nanômetros, ou seja, uma célula tem isso aqui. O nanotubos de carbono, o diâmetro dele, tá? Já é a tecnologia. Já a gente está falando de nanotecnologia aqui. Ele tem 2 nanômetros, ok? Vocês terem uma ideia da dimensão da tecnologia que a gente está fazendo aqui, ó. Depois a gente vai voltar nesse nanotubo de carbono. E aí, o que são nanomateriais, né? Eles são divididos em 2 classes, orgânicos e inorgânicos. Aqui tem alguns exemplos, dendrímeros e liposomas. Dendrímeros são polímeros, liposomas são tipos de gorduras que naturalmente ela trabalha como se fosse material nanômetro. Nós temos o fullerenos, nós temos o nanotubos de carbono, e são orgânicos, tá? Isso aqui são aquelas estrutura que é tipo uma bola de futebol, o fullerenos, tá? Inorgânico, nós temos óxidos metálicos, metais. Esses aqui são pontos quânticos. Esse daqui, eu vou falar daqui a pouco, só foi possível através do avanço da tecnologia, tá? De uma empresa que daqui a pouco eu vou falar sobre ela, e ela acabou até patenteando, e hoje praticamente todo mundo que produz esses pontos quânticos. O que seria um ponto quântico? Você conseguir manipular e colocar um átomo na superfície onde você quer, tá? Então, são pontos que a gente chama pontos quânticos. E aí, essa empresa conseguiu isso, patenteou, e até hoje todo mundo que utiliza tem que pagar royalties para ela. E aí eu falo, mas nanomaterial existe desde quando? Existem os naturais, tá? O ouro, por exemplo, quando ele é produzido, se ele é feito através de um sistema tipo coloidal, ele acaba se tornando um nanomaterial. E a gente tem aqui esse cálice de um imperador, tá? Que aproximadamente até hoje é o nanomaterial mais antigo encontrado. Com certeza, quem fez, de repente, foi por engano e não sabia que isso estaria acontecendo, tá? Então, aqui, conforme a luz bate, você tem uma coloração diferente, porque a luz espalha na superfície diferente, porque o ouro está feito de forma bem uniforme e bem junto e de uma forma bem estruturada. Então, é uma forma de nanomaterial natural. Também na Idade Média foi encontrado também esse quadro aqui atrás, vermelho. Você fala, de que esse material vermelho aqui? É feito de ouro também, tá? E são nanopartículas de ouro também, que tem aquele mesmo reflexo lá do cálice. E a natureza? A natureza também produz. Aqui eu tenho, aqui, ó, pra vocês terem ideia, essa coloração dessa borboleta. Se você for fazer ampliação à escala nanométrica, esses filamentos, olha só, que parece ser isso daqui, ó, né, da asa, ó. Na verdade, se você for aumentando, dá isso aqui. Esses filamentos produzem, tá, uma ativação elétrica dos elétrons, que é excitação dos elétrons, né? A cor, ela existe através da excitação dos elétrons, que pula para um orbital e depois retorna e emite fóton, e na frequência que dá a coloração. Então, por isso que ela tem essa coloração, porque esse efeito aqui, tá, é que produz essa
estrutura que produz esse efeito dessa cor. Mas tem mais alguém entrando? Bem, e aqui é o renascimento. A empresa que eu falei foi a IBM, e ela teve o renascimento dela. A IBM, para quem imagina, a IBM foi uma das maiores empresas do mundo de tecnologia e computadores, né? Ela foi rival da Microsoft. Acabou a Microsoft se tornando um software e ela hardware, mas só que a IBM não ficou só em computadores. Ela começou a desenvolver outros equipamentos. E uma delas, ela fez uma, que a gente chama uma ponta, né? Desenvolveu uma ponta aonde ela é capaz de quê? Passar uma força elétrica aqui. Essa força elétrica sairia como se fosse um raio daqui, tá? A gente chama de feixe elétrico ou de tunelamento, como se formasse um túnel de elétrons aqui. E com isso, esse feixe, ele bate aqui, e conforme a estrutura dessa superfície, né, a deformação, esse feixe de elétron é revestido de forma diferente. É capturado. E aqui está, né, uma imagem, né, que a gente tem, né, de cobre, de novo, aumentado 50 mil vezes, menor, 50 mil vezes menor que um fio de cabelo, tá? E foi obtido, né, com um microscópio da IBM. Olha só a definição dessa imagem. Você imagina, você pega um fio de cabelo aí, seu, imagine diminuir e dividindo por 10, 50 mil vezes, né? Então, 50 mil vezes, olha só, 5 mil vezes, né? Dividir por 10, 5 mil vezes. Bem, mais um aluno entrando. Vamos lá. Então, esse aí foi o ponto de partida aí que a IBM fez. Só que a IBM, o que ela fez? Ela pensou, os pesquisadores da IBM, se aumentar esse feixe de luz, colocar uma força bem forte, esse feixe de luz não, esse feixe de elétron, será que eu sou capaz de mudar a posição do átomo na superfície? Meus amigos. E aí ela conseguiu. Então ela começou a brincar, né, com isto. E antes de falar sobre isso, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui foi uma coisa também tirado microscópio varredura, para vocês terem uma olhada, como fica bem nítido as imagens, ok? E aí, como falei, a IBM, ela começou a brincar com isto. Olha só o que ela fez. E até que ela brincou de escrever o nome dela, né, numa placa. IBM, isso aqui são átomos, tá, de cobre em cima de uma superfície. Então, com isso, se você consegue manipular a nível atômico, colocar o átomo na posição que você quer, você pode fazer muita coisa. E virou moda. Aqui um exemplo, isso daqui é a empresa Think Tank, tá? Ela simplesmente... Isso aqui é um fio de cabelo, gente. Isso aqui é um fio de cabelo. Ela fez uma tatuagem num fio de cabelo. Tá? Simplesmente isto. Tá? Bem, o avanço com isso, né, a IBM investiu isso na indústria de semicondutores. Isso fez com que você construísse
semicondutores, chips com maior grau de preservação de energia, ou seja, não tendo perda de energia, diminuindo o tamanho, né? Essa redução, né, fez com que a velocidade de transmissão entre chip aumentasse, com uma redução de custo também. Bem, isso foi uma revolução. Por isso que hoje nós temos aí notebooks, celulares e etc. Não foi só diminuir o tamanho, mas também alguns componentes também, umas disposições, tipo, né, aqui um chip ampliado 50 mil vezes, né, aqui você tem um depósito de silício, esse silício é para conservação de energia em cima de óxido. Antes não tinha esse silício e esse contato aqui com óxido direto demandava muita perda de energia, aquecia bastante. Isso fez com que... E também a perda da informação. Então, com isto, houve um grande avanço na indústria tecnológica. E agora, de novo, deixa eu tentar aqui passar o áudio de novo para vocês escutarem um vídeo rapidinho. Deixa eu mudar só o áudio. É porque senão não sai o áudio. Vou botar aqui para minha placa. Professor, eu acho que o áudio não está saindo, não. Só a imagem. Ah, não está saindo, não? Inclusive, o outro também, acho que eu não escutei nada. O outro tinha o quê? Tinha... Como é que era o áudio? Era música? Era só música só. Entendi. Não saiu nada. É só música. O outro Aí, então deixa eu tocar aqui. Vê se... Não. Aqui está saindo normal. Agora a gente não consegue escutar, professor. Acho que agora está saindo som, ou não? Professor, tenta compartilhar só a aba do vídeo. Não sei se está compartilhando a tela inteira, mas tenta compartilhar só essa parte. Normalmente vai assim. Desenvolver alimentos, técnicos. Agora está indo, está meio baixinho, mas está indo. Ainda tá sem áudio aqui. Ainda tá sem áudio aqui, professor. Não tô conseguindo ouvir, não. Tenta botar na caixa de som e desmutar o microfone, às vezes vai.
Só não está saindo legal, né? Alô? Alô? Vocês me escutam? O som não está saindo legal. Não, estou falando do vídeo. Não estava saindo legal. O áudio não estava saindo. Tá saindo, não? O que tem no vídeo, ele explica mais ou menos o que eu falei e, como se diz, e é um caso que eu vou falar daqui a pouco, onde você tem teve um investimento, depois eu vou passar o link para o grupo, e aí, se vocês quiserem assistir o vídeo, porque o som não está sendo legal, a imagem também não está muito boa. O que acontece? Você tem uma camada de nanopartícula de polímero, você coloca, pega comunidade carente, onde não tem tratamento de água, você coloca dentro de uma garrafa térmica aquela água e ela passa por esse filtro, e esse filtro, por ser tão pequena, uma rede tão pequena, que ela barra bactéria, vírus, e aí o que acontece? A água sai sem nenhum micro-organismo, ou seja, ela sai potável. Então, depois eu vou passar o link para vocês, que o som realmente, infelizmente, não está legal. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Bem, um exemplo, uma aplicação, tá? Já é utilizada aqui na Embrapa. Não sei se vocês sabem, hoje, quase metade do nosso alimento se perde na infraestrutura do país. É baixíssima, as estradas são péssimas, transportes são péssimos, então se perde devido a isso. Demora a chegar e acaba estragando alguns produtos de alimento. E no caso aqui, tá? Um exemplo, isso aqui já é usado aqui na Embrapa, tá? É uma película polimérica, ela é comestível, tá? Você coloca isso aqui, após 30 dias a pera continua intacta, e aquela que não recebeu tratamento acaba se perdendo. Então, quando a gente visita assim a Ceasa e vê tantos alimentos sendo jogados fora, então, usando essa tecnologia, você consegue manter. Um exemplo, a aplicação na agricultura. Agora, algumas pesquisas que são desenvolvidas aqui já no Brasil, tá? Aqui a construção de novos materiais, onde você pode colocar à disposição o átomo que você quer, aonde você quer, como eu falei, formando assim nanotubos, né? Vários tipos de materiais que eu vou falar até para que serve um, serve outro. Então, da forma que você quer, você monta a estrutura que você quer. Aqui no fundão, a gente tem um projeto aqui na COP, onde vocês imaginem, está sendo construído um material de alto impacto. Ou seja, ele seria capaz de absorver uma grande quantidade de energia. Imagine os carros sendo feitos desse material numa batida, e assim, o que vai acontecer? Praticamente salvaria bastante vidas em acidentes de carro. Um outro exemplo, isso aqui são vídeos do laboratório de Instituto Eletrônico e Computacional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Em convênio com o Departamento de Engenharia de Materiais. Aqui, uma outra aplicação, catalisadores, aonde você tem praticamente, como se diz,
placas que vão absorver exatamente, né, depois da combustão né, da gasolina, vai absorver exatamente aquelas substâncias que são danosas, né, dentro do catalisador nanotecnológica. Aí, e também, quando você tem excesso, também avisa também, ó, esse carro precisa de uma regulagem também. Uma outra aplicação é a energia do futuro, dois gases que são considerados do efeito estufa, o CO2 e CH4. Eles são tubulação de óxido de carbono. Depois da mistura, eles vão para um pequeno reator onde vai encontrar placas que são feitas de nanotecnologia. E essas placas elas vão prender, né, determinado átomos, vão criar, fazendo uma quebra. Aí vocês estão vendo em amarelo, aí vai dar ampliação. Aí o CH4 chega, o CO2, o que vai formar aqui? Né? Hidrogênio, tá? E CO, ok? Então, hidrogênio é energia. Isso também já está sendo testado, inclusive, aqui no fundão. Bem, a medicina, uma realidade, a gente tem várias aplicações. O lipossoma, por exemplo, isso aqui são nanomateriais que são aplicados, eles são utilizados no auxiliar no tratamento do câncer. Nós temos nanopartículas magnéticas que fazem imodiagnóstico, tá? Aqui tem de que ela é feita, característica, né? São partículas esféricas, pode ser recobertas por dendrímeros. Dendrímeros são um tipo de polímeros, tá? Nós temos as nanoemulsões, que são tratamento da osteoporose. Tá? Aqui já tem alguns medicamentos, o nome dos medicamentos que utilizam isso. Nanopartículas poliméricas, né? Isso aqui são tratamentos de câncer, né? Cólon, utilizado em quimioterapia, né? Isso aqui são os dendrímeros, tratamento do câncer anti-inflamatório. Então, já são partículas. Por quê? Vou falar para vocês aqui, eu não sei. Espera aí, rapidinho aqui. Deixa eu fixar. Um exemplo, não é... Deixa eu só tentar aqui fixar aqui a minha imagem. Opa, vocês estão vendo a minha imagem aí agora? Sim ou não? Da sua câmera? Estou conseguindo ver bem pequenininho aqui, mas quem não estiver vendo como principal é só clicar no pininho para fixar no principal. Tá. Esse princípio é utilizado também na área de petróleo hoje. Deixa eu mostrar para vocês. Hoje, o petróleo tem uma grande quantidade de óleo, nosso principalmente é um petróleo pesado, então tem grande quantidade de óleo. Imagine que o óleo são cadeias hidrocarbonetos, cadeias grandes de carbono. Então, o que acontece? Como funciona isso? Você cria uma armadilha, né, uma nanopartícula que vai prender uma parte da molécula. Essa molécula vai ficar presa, vai começar a vibrar um ponto que ela se parte em duas. Então, aí aqui você produz gasolina e aqui você produz nafta. Tá? Então, também o mesmo tratamento também do câncer também. Então, eles criam centros ativos onde aquela molécula ela vai atacar exatamente aquelas células cancerosas. Tá? E deixa eu voltar aqui.
Bem, porque na medicina, a aplicação do câncer, a radioterapia, você faz uma ação localizada, mas ela mata as células normais. Também. Na quimioterapia, elas matam as células alvas, matam as células normais e tem uma distribuição não específica. Tá? Então, por isso que quando a pessoa vai fazer o tratamento do câncer, dependendo de como que está, primeiro ela vai fazer uma radioterapia, né? Se não funcionar, ela vai fazer a quimioterapia, tá? Porque é mais agressivo. Qual é a ideia da nanotecnologia? É fazer uma entrega seletiva de drogas em áreas específicas, tá? Ou seja, vai lá e vai fazer a entrega naquela determinada área. Maximiza a ação da droga e minimiza os efeitos colaterais. E aí, vou falar para vocês, né, que aqui começa o meu encontro, né, com isso daqui. Porque o que aconteceu? Em 2004, né, meu pai foi diagnosticado com câncer e eu estava trabalhando na área, né, e não tinha voltado para a área acadêmica ainda, mas eu tinha feito mestrado. E como só deram 1 ano para o meu pai, eu fui procurar acadêmico, ver o que podia ser feito, tal, alguma pesquisa, tal, para ver se prolongava a vida e a qualidade de vida dele. E nisso, né, lá na COP, conversando com o meu orientador, com várias pessoas, né, e aí surgiu a ideia exatamente de partículas, nanopartículas, né, que poderiam atacar principalmente as células do câncer. Só que no Brasil não podia ser cobaia, então nós viajamos para os Estados Unidos, né, e ali, né, começou o tratamento, mas não está fazendo muito efeito. Até que a gente, num exame assim, não sei se vocês já viram alguém fazendo exame, você pega, a pessoa toma um pouco de iodo para fazer o contraste de iodo. Aí aquilo acendeu uma lâmpada na cabeça. Eu falei, e se colocasse nanopartículas para buscar, botava iodo, o iodo ficava localizado nas células com câncer e as nanopartículas iam buscar isso daí, né? Aquelas células. E a gente fez o teste. Então, houve uma redução para apenas 6% das células cancerosas, ou seja, diminuiu 94%. Meu pai viveu até 2008, 2009, e não morreu de câncer, morreu de outra coisa, né? Então, e aí eu comecei a me interessar por esse assunto. Voltei para a área acadêmica, aí nisso a gente, vou falar um pouquinho mais tarde como surgiu essa ideia. E aí a gente começou, tem como melhorar isso? Tem como melhorar, tá? É o futuro, é o que a gente está prevendo para o futuro. Hoje são nanopartículas que fazem isso, mas se forem nanorobôs, ou seja, você tem o robô, esse robozinho vai até lá e faz. Lá naquele site nano.gov que eu falei, tem um dos projetos, né, que é esse daqui, né? E esse aqui é o Mobile Call Repair, né? Ele é um nanorobô. Aqui o projeto é a área, né, amarelo são a parte eletrônica dele, né? Biosensores, sensores, né, do ambiente,
A parte em azul é aonde tem injetado, né? E aqui é a parte de locomoção, tá? Então, esse é projeto para o futuro. E talvez seja a cura do câncer, a cura da AIDS, entre outras coisas. Está por vir. A ideia seria mais ou menos essa, esse nano, né, robô viajaria por dentro da corrente sanguínea até chegar ao local. Aí a gente barra com a questão ética, né? Existe a questão ética que é defendida por todos que fazem essa pesquisa. Ele não pode ser capaz de atravessar as células nervosas, as membranas das células nervosas, que a gente não sabe como isso pode influenciar, tá bom? Bem, aqui são alguns produtos fabricados no Brasil que envolvem nanotecnologia, já são feitos. Nós temos a língua eletrônica, sensor gustativo, lápis com nanopartículas orgânicas metálicas. Nós temos prótese arterial, endoprótese para cirurgia aórtica, secador de cabelo. Isso aqui já está desatualizado. Eu não tive tempo de pegar a tabela atualizada, tá? Sistema de liberação controlado de drogas, são nanocápsula, revestimento, nanodomésticos, nanocompósito, que é a área da maior aplicação de engenharia está aqui, tá? Então, você consegue fazer várias coisas na área de engenharia, aplicação no setor de embalagem, automobilístico, engrenagem, máquina, equipamento, eletrônico, eletrodoméstico, maior durabilidade, resistência do calor, impermeabilidade, a umidade, óleo e etc. Depende da configuração que você quer e quais átomos que você vai utilizar. Tá? Aqui o creme anti-rugas, desenvolvido pela L'Oréal Paris. Elas têm nanocompósito. Estou fazendo comercial de graça agora, hein? Incorporação de vitamina A e nanocápsulas de polímero, né? Que favorece a absorção e liberação prolongada do creme abaixo da epiderme, tá? Foi anunciado também o filtro solar com nanopartícula de óxido de titânio. Ele não permite os raios ultravioletas entrarem, na pele. Muito bom. Ou seja, a nanotecnologia está presente nos nossos dias. A McLaren utiliza nanotecnologia na pintura para diminuir a possibilidade de riscos. Tá? Não só a McLaren, eu acho que a Mercedes também, acho que tem aqui da Mercedes aqui. Aqui da Mercedes, tá? Aqui você pode ver, se olhar assim, com o tempo, as partículas vão batendo e vão arranhando, né? Se você olhar de forma microscópica. Aqui não, porque as partículas estão tão juntas, que não permite esse arranho, tá? Ou seja, mais brilho, menos arranhão. Roupa que repele umidade, né? Não deixa a água passar, né? Você cria uma armadilha para a partícula da água e acaba expulsando. Essa aqui também é a prova de radiação, tá? Primeiro tecido da prova de radiação. Ela oferece a mesma proteção que o chumbo, mas com peso muito menor, para quem trabalha com radioatividade. Aqui, a empresa Active Gas, ela fez um vidro, né, que leva dióxido de titânio, tá? Nanopartículas. E esse material, além da ultravioleta, ele não deixa que forme aderência, porque ele quebra as moléculas
orgânicas, e aí praticamente você não tem sujeira. Imagine, você nunca mais ter que limpar a janela. Limpar a janela é um saco, gente. Eu queria ter esse material aqui em casa, né? Aqui é construção de nanotubo, né? Aí vocês podem reparar, olha só, aqui, olha como a molécula tá uma do lado da outra, tá? Aqui tá né? Tem uma em cima e outra embaixo, ó, que a gente chama de protona. Essa aqui é zigue-zague, aqui é protona, como se fosse o formato de uma protona. É isso daqui. Bem, isso daqui, para quem não sabe, é o diamante. O diamante é um nanotubo de carbono, não deixa de ser, bem parecido com o diamante. Isso daqui é tipo o lápis, né? E esse aqui são semicondutores de formato espiral, diagonal. Gente, isso daqui permite passar feixes de luz e também tem. E aí o que acontece, né? Vocês terem ideia, a diferença que faz, né? A estrutura, né? Aqui do lado, aqui você tem a estrutura assim, isso aqui é um modelo criado, tá, gente? Você tem a estrutura do diamante, aqui você tem a estrutura do carbono, tá? Então, vocês verem a mesma estrutura e você consegue, se você consegue mover o átomo, você consegue criar a estrutura que você quer. E aí, vou voltar aqui. O que acontece aqui? Aqui tem alta resistência, tá? Então, você consegue ter materiais resistentes formando essa estrutura, tá? Então, se você consegue construir certinho essas estruturas bem elaboradas, você consegue criar materiais resistentes. Aqui é mais resistente a resistência mecânica e a resistência térmica também, tá? Áreas de aplicações da nanotecnologia são divididas na área de informática, engenharias, medicina, química. A área de informática, criar modelos e tudo, simulações, né? Engenharia, medicina, química e física. Mas como eu falei para vocês contar mais um pouquinho, o que aconteceu? Aí, passado algum tempo, que aconteceu esse lance comigo, foi montado, a ideia era montar um curso de nanotecnologia na UFRJ, que hoje está no campus de Xerém, né? Mas, antes disso, montar o curso, montar pesquisa relacionada a isso. E aí surgiu um grande projeto que envolvia exatamente esses pontos. Era um projeto interdisciplinar que incluía medicina, matemática, química, física e engenharia. Tá? E qual era esse projeto? Esse projeto é o seguinte: você imagine num acidente de carro, uma pessoa perde uma perna. Então, tentar criar uma prótese mais perfeita possível, tá? Para que ele tenha uma qualidade boa de vida. Ou seja, que ele possa aproveitar bastante essa prótese, tá? Para que ele se sinta mais confortável. A gente sabe que é difícil, porque perder uma perna, perder um braço, etc., mas melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E de que seria feito essa prótese? Essa prótese seria feita de polímeros. E aí, como falei, eu sou formado em engenheiro químico e eu já tinha contato no mestrado, teve esse contato aí da questão do meu pai, e aí, né, o José Carlos Pinto, que começou esse projeto, me chamou, me convidou. E aí, sistema de informação também, né, esquecendo. O que acontece, né? Eu comecei a trabalhar com polímeros para tentar desenvolver isso. Só que
A polimerização, ela é simples de fazer, porém é de difícil controle. E o tipo de material de polímero que é utilizado nesse tipo, não é aquele material que a gente faz por extrusão, desculpe, canos e etc. Não, ele é feito em batelada, é feito dentro de um reator. Como se fosse uma panela, se coloca os ingredientes ali e controla a pressão e a temperatura, e ao controlar a pressão e temperatura, ele vai formando o polímero. Bem, porque tem que ser um polímero especial, mas só que esse tipo de polímero apresentava um problema, é difícil controle. Tá? Eu vou falar daqui a pouco por quê. Então, a ideia é o seguinte, você pega os monômeros, o que são monômeros? São as várias partes dos polímeros, é como se fosse uma solução de polímeros, só que está toda partida, são pedaços pequenos, e você coloca os iniciadores de radicais livres, são aqueles que vão entrar em contato com esses monômeros, eles são tipo catalisadores, e vão fazer a liga. E os sulfatantes são aqueles que não vão deixar misturar com a água. Só que tem um problema, na hora que esse radical vai lá e pega e retorna, ele forma micelas, tá? Micelas são pedaços, gomas. É como se você está fazendo um mingau e fica aquelas pequenas gomas, né? Então, qual foi a ideia? Vamos colocar monômeros aqui dentro, né? Dentro dessas micelas, para quê? Para tentar, né, fazer o polímero da melhor forma. E aí, o controle é muito difícil, que começa a aparecer várias formas de polímeros, né? Porque, na verdade, é um sistema caótico, é caos, é um fenômeno caótico, não é não linear, né? Não é um modelo linear, um modelo não linear que é totalmente caótico. E aí, vamos supor, começa a formar aqui, ó. Você tem aqui, formou minhas cadeias poliméricas aqui, ó, chegou aqui, ó, forma um cristalino, que eu queria formar esse cristalino, tá? Mas só que além do cristalino, vai formando isso aqui em volta. Então, qual seria a ideia? Eu vou botar essas nanopartículas para tentar formar da melhor forma possível esses polímeros. E aí, aqui a gente começou formando de forma... Isso aqui é um modelo computacional, né, que a gente faz primeiro o computador modelo. Isso aqui é uma forma triangular, ele está ficando bem uniforme, mas ainda tem algumas deformações aqui na superfície, ó. Não sei se vocês conseguem acompanhar aqui, ó. O ideal é que ele fique mais liso possível aqui, ó. Aí a gente mudou foi o maior avanço nosso, foi essa forma aqui, né? Hexagonal, observe aqui, ó. Ficou bem melhor. É óbvio que essas hipóteses começaram a ser produzidas, mas tem como melhorar isso? Tem como melhorar, sim. Como? Introduzindo nanochips para controlar a formação de polímeros. Tá? Então, colocar dentro daquela solução nanochips, ou seja, nanorobôs, que vão controlar isso. Porque o que ocorre? Quando você coloca aquela solução, dificilmente, porque está ocorrendo reação ali dentro, está sendo construído polímeros, as temperaturas variam da borda para o centro, coisa. Então, centésimos de temperaturas alteradas ali afetam a construção do polímero. Então, se você tem um nanochip que vai lá e pega e vai levar aquela nanopartícula, aquela temperatura, onde está a temperatura certa para ocorrer reação,
a gente acredita que isso pode ser melhorado, tá? Mas para isso a gente tem que desenvolver um pouco. Aí eu pergunto para vocês, será que estamos longe disso, de ter nanorobôs? Aí eu vou falar para vocês algumas coisas que já foram feitas. Isso aqui é um nano menor carro do mundo. Ele já faz movimento. Ele é feito com partículas, tá, de óxido de titânio. Aqui observe que tem uma rotação aqui do motor. Tá? Ele pode ser deslizado aqui em cima, óbvio, com a aplicação de alguma força, né? Ele pode ser, né, ir para determinado local. Estamos longe? Será? Aqui é o menor motor do mundo, é feito de ouro. Isso aqui é um motor onde você tem um rotor aqui que fica girando e levanta essa placa de ouro, diminui ou abaixa essa placa de ouro, tá? Então, também também desenvolvimento tecnológico. Aqui, gente, essa guitarra aqui, olha só. Essa guitarra foi construída em 1997, tá? Ela é do tamanho mais ou menos de um glóbulo vermelho. Só não satisfeito essa primeira nano guitarra, essa aqui, em 2003, eles fizeram uma nano guitarra tocável. Ou seja, ela tem essas cordas, você emite um feixe de raios de laser e você consegue alcançar 17 oitavas mais altas, vibram, tá? Mas produzindo 130 vezes mais alto. Isso mesmo, tá? Você imagine isso, cerca de 12 micrômetros de comprimento. Isso tem aproximadamente 1000 vezes menor do que seu fio de cabelo, essa guitarra aqui, ó. Então, nós não estamos longe, tá? Mas para desenvolver isso, a gente vai precisar de conhecimento de inteligência artificial, tá? A partir do momento que você constrói um nanorobô, como que ele vai ser guiado lá dentro? Como que vai acontecer isso? Através da inteligência artificial. Vai ser tipo, eu vou falar para vocês, não tem robô que está em Marte lá, mandando imagens, né? A gente vê imagens, a gente entra no site da NASA e vê a imagem ao vivo. Bem, imagine que ele esteja caminhando e ele está na beira de um precipício, está para cair. Aí ele vai mandar mensagem para a Terra, por mais que seja a mensagem seja rádio por ondas eletromagnéticas, né, que viajam à velocidade da luz. O que vai acontecer? Pela distância de Marte à Terra, vai durar mais ou menos a mensagem para chegar aqui um pouco mais de 20 minutos. Até o engenheiro daqui, o pesquisador, tomar a decisão, ele já caiu já no precipício. Então, ele tem que ter um treinamento em inteligência artificial que vai treiná-lo, né? Como que é feito? Esses equipamentos são levados por um deserto, onde ele vai aprendendo através de memória associativa, né? Como você vai aprendendo a andar, tá? E através da rede neuronal, né? E para entender isso, o fundamento é neurociência, tá? Ou seja, como o seu cérebro funciona? Seu cérebro, aqui tem uma foto, né? Mas aqui tem um desenho. Ele tem um núcleo, né? Aqui tem as sinapses e o axônio, né? As sinapses, ele recebe informação pelas sinapses, o núcleo processa e manda para o axônio. Aqui, esse núcleo tem uma função de ativação, é uma função matemática, é um neurônio artificial, para tomar decisão. Ele recebe informação e envia. Aí você fala, pô, Marcelo, mas isso é muito diferente. Tá? Não é assim, não. Não é muito diferente, não. As conexões, a gente chama conexões sinápticas.
elas são passadas por neurotransmissores. E o que são neurotransmissores? Tá? Aqui tem uma bomba de neurotransmissores, são bastante átomos ionizados. Então, seu cérebro não pode perder sódio, potássio. Se você fica sem potássio, né, o seu cérebro perde a função, né, totalmente. Então, por que isso? Vamos lembrar sódio e potássio. Sódio e potássio, ele está na primeira coluna lá que você tem na tabela atômica. Eles ficam com +1 quando ficam ionizados. Então, o que acontece? Se passa, isso mesmo, eu vou falar para você como você pensa agora. Você pensa de forma binária. Se passa +1 aqui, tá? Você está passando energia, carga elétrica. Se não passa, 0. +1, 0. 1 e 0. Código binário. Tá? Bem, existem outros elementos que transmitem bastante carga elétrica. Uma delas é o nitrogênio. O nitrogênio tem, por ter 2 elétrons livres, transmite bastante energia. Deixa eu falar para vocês, e aí, fazer aqui na tela, não sei se eu vou conseguir rapidinho. Existe uma carga mínima que é 60 milivolts. Então, um neurônio, ele é ativo assim, ó. Você tem a milivoltagem, você tem 60 milivolts. Né? Milivolt. Se você atinge a 60 milivolts, o que acontece? Você ativa seu cérebro. Ele tem um tempo de processamento, retorna. Aqui é um tempo de descanso, e aqui ele retorna a um estado normal. Tá? Então, 60 milivolts ativou. O cara que usa droga, heroína, cocaína, ao final, heroína, cocaína, tudo que é ina, cafeína, tem bastante nitrogênio, então o que faz? Dá um pico, aí você fica ligadão, aí depois você volta, dá um descanso e retorna aqui. O grande problema, se você começa a usar muita cafeína, heroína e cocaína, esse pico cresce, aí quando você volta, você não volta ao estado normal, você volta aqui. Aí o que acontece? Para você pegar novamente a excitação do seu cérebro, você precisa de uma dose maior. Tá? Ah, professor, e a maconha? A maconha faz um pico, só que ao invés dela, esse tempo de descanso aqui é T, ao invés de ser curto, ele é longo. Aí seu cérebro fica lerdo, bem devagar. Tá? Isso é como o cérebro funciona. Mas a ideia aqui é dizer o seguinte, né? Voltando aqui para a nossa palestra. É dizer que você tem uma função de ativação aqui, ela que ativa. Então, o neurônio artificial vai ser isso, ele recebe informação, vai processar essa informação e vai dar uma saída. E aí você tem a transmissão. Bem, isso está bem perto, tá? Então, o que são redes neurais artificiais? São modelos matemáticos, são funções matemáticas, são inspirados no funcionamento do cérebro humano, que possui a capacidade de extrair conhecimento, ou seja, pegar os dados, a partir de uns dados, com meio de treinamento, e depois aplicar isso daí. Então, isso vai ser o avanço, a nanotecnologia unido com redes neuronais. Tá? E o futuro? Vou ver se agora o som sai. Deixa eu passar agora para o som aqui mostrar. Vou passar 2 vídeos agora para vocês, que vai falar um pouquinho como que é um vídeo como a empresa vê. É o primeiro.
O segundo vídeo é uma coisa que, depois, quem quiser pesquisar, já está sendo implantado, aliando a tecnologia e informática com a rede de neurais artificiais, né, inteligência computacional, com a nanotecnologia. Todos dois. Só que o primeiro é uma idealização e o segundo é uma realidade. Depois, quem quiser, eu passo até o site onde você pode ver esse projeto. Deixa eu ver se o som sai. Só tem música também, eu acho que se não sair, não tem problema. Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect. What if we could go beyond the screen, where your digital world is blended with your real world? Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways. New ways to share ideas with each other. How are things going your end? I just put the images in OneDrive. Perfect. More immersive ways to play. New ways to teach and learn. So put the new trap in here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine.
This is Microsoft HoloLens. Esse último projeto, ele está disponível, inclusive tive o prazer de conhecer, tá? Muito interessante, tem uma sala de projeção, você tem realidade aumentada a 1000, né? E ali eu vi esse projeto aqui, mostra aí da NASA, do robozinho, exatamente, parecia que você estava num ambiente muito legal, né? E a conclusão, né, falar para vocês, né, essas diversas formas de tecnologia, né, elas trouxeram e vão perpetuar durante muito tempo. Eu acredito que novos materiais vão ser feitos, né, novas formas. Eu acho que o nanochip e o nanorobô é uma coisa para se pensar no futuro, já estamos bem próximo e pode ser aplicado em diversas áreas. Além do contato, tive outro contato, né? Não sei, de repente, vocês não sabem, né? Eu sofri um acidente onde caiu ácido sulfúrico, ácido nítrico no meu olho direito, e ali eu perdi parte, como se chama? Perdi parte, não, perdi praticamente meu cristalino. E uma empresa alemã desenvolve uma lente que é feita de nanomaterial, é um vidro especial, aonde pode substituir o cristalino. Então, coloquei essa lente e hoje eu tenho essa lente no meu olho, né? E consigo enxergar. Essa lente tem um grau, vocês terem uma ideia, de 17,5, tá? Então, olha o grau, 17,5. Bem, as principais referências, se você quer conhecer, assim, bem básica mesmo, vai te dar um negócio legal para você ler. Eu usei bastante aqui, boa parte também, que é do Carvalho, que é da UFRJ, Instituto de Química, esse material Introdução à Nanociência e Nanotecnologia para o Ensino Médio, tá? Ele lá tem várias experiências legais, inclusive do carbono, do feixe de energia, da varredura eletrônica, como você pode fazer uma experiência, demonstrar isso, como funciona, eu acho legal, né? E nanotecnologia e nanociência, aspectos gerais, aplicações perspectiva no contexto do Brasil, que é da Marconi, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Aqui são meus contatos e estou aí aberto aí com uma pergunta, uma curiosidade.